só abrir também minha janela aqui para entrar um pouquinho mais de luz. Opa, melhorou um pouquinho. Então, essa primeira fala vai aqui. Esses horários, eles são os horários que vão ser sugeridos para os palestrantes, né? Ficar 2 horas por conta das outras atividades que a pessoa tem é muito tempo. Eu acredito que 1 hora de fala, de exposição, já é o suficiente para a gente ficar impactado e acessar um conhecimento para que depois a gente possa ler textos e abrir aí o nosso horizonte. Então, basicamente, a gente vai ter sempre esse horário, né, das 8h30 às 9h50. Claro que o professor fica mais com vocês, a gente conversa, tira dúvidas, mas o palestrante vai ficar esse período com a gente. Ele fica das 8h30 aproximadamente até as 9h30, palestrando, falando, e das 9h30 às 9h50, a gente tem o período de dúvidas, de respostas, perguntas, né, que também é muito produtivo. Ontem a gente, esse aqui é o teminha 2, porque na verdade vocês ficaram com os números pares aqui, o pessoal da manhã, os números ímpares da turma da noite, porque eles começaram ontem, né? Começaram primeiro, né? Que a aula deles acontece à noite. Aí semana que vem, né? Depois da aula de hoje, né? A gente vai ter Psicologia Analítica de Jung, Experiência de Atuação, com o professor mestre Júlio César Silveira, que não é professor, perdão, aqui da Unib, professor convidado. A gente vai ter, então, mesma ideia de fala, de troca. Depois, no dia 20 do 5, a gente vai ter o professor Fábio Ferraz falando sobre psicologia jurídica, possibilidades de atuação na área social. Porque o ponto é que a psicologia jurídica, trabalhar dentro de uma vara, envolve necessariamente concurso público, ou algum trabalho voluntário, essas coisas, mas em grandes linhas, assim, um grande espectro é que a gente trabalha muitas vezes nesse embrincamento, essa aproximação entre a psicologia jurídica por meio da área social, porque aí a gente entra no âmbito do direito, do cidadão de direito, quando trabalha com crianças e adolescentes através e por meio do ECA, e não raras vezes a gente trabalha com a noção também do adolescente que comete atos infracionais, o direito da criança, por exemplo, do convívio com a família versus a necessidade de proteção, e aí as crianças que necessariamente precisam ser tiradas do seu núcleo e vão para abrigos, quando a gente pensa as pessoas em situação de rua, como é que ficam esses direitos e como é que a psicologia pensa, inclusive juridicamente, isso. Então, no dia 20, vem a fala do professor Fábio. Aí depois, e por último, na verdade, aí a gente tem outra presença, todas ilustres, mas essa de um professor aqui da casa, que é o professor Esni, que vai falar sobre Gestalt terapia e a possibilidade de vínculo com o cliente, né? O professor Esni é Gestalt terapeuta. Então, ele tem muitas formações, tem um currículo vasto, mas a abordagem dele é a Gestalt. Então, ele topou esse tempo com a gente para falar sobre as possibilidades de vínculo, que eu achei muito legal. Tá bom? Então, a gente vai seguir dessa maneira, das 8h30 até as 9h30. Aí a gente vai ter um período de respostas às perguntas. Hoje, como eu sou professor de vocês, responsável pela disciplina, a gente não precisa seguir esse protocolo e
Ela conseguiu agora, Pri. É, a gente não precisa seguir esse protocolo, vocês podem levantar a mão, fazer perguntas numa boa, mas com os palestrantes, como eles são convidados, para eles não se assustarem muito, eu vou pedir, eu lembro isso semana que vem, mas peço para vocês colocarem as perguntas no chat, de forma tal que não desorganize a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma fala já estruturada e a gente interrompe, traz uma dúvida que é interessante, mas que a pessoa naquele momento ela precisa de um respiro, assim, de terminar a fala dela para depois responder perguntas, tá bom? Nada de novo, assim. Sei que isso vocês entendem, conhecem bem. Ok? Tudo bem até aqui? Joia? Podemos seguir? Dá um joia aí, Regina. Podemos seguir? Tranquilo? Beleza. Sim, professor, tudo certo. Maravilha. Então vamos lá. A gente tem um desafio muito legal que vocês me deram, né, de maneira indireta, de falar sobre a William Reich e a psicanálise reichiana, e que é um assunto assim muito interessante, muito e ao mesmo tempo muito pouco explorado, tanto em termos dentro das universidades, geralmente aparece como um tópico dentro de teorias da personalidade, depende muito da universidade, do docente, às vezes a gente tem que fazer um esforço para colocar determinados teóricos num espectro, num plano de aula, nesse espectro assim do que é a formação do psicólogo. Mas o William Reich, talvez ele seja uma dessas pessoas que ainda que tem contribuições que ainda é o que o pessoal costuma dizer que é o cubo mágico, né? Vocês já devem ter visto, né? Aquele cubo cheio de quadradinhos com cores e que ele precisa ser acessado de determinada forma. Ali você vai girando até conseguir deixar as cores homogêneas, né? Nos 6 lados do cubo. E às vezes, quando você acerta um lado, não necessariamente você acerta o outro, e claro, né, tem técnica para isso, e você consegue, às vezes tem até competição de quão rápido você consegue montar um cubo mágico, né, em segundos. Mas o ponto é que esse cubo mágico chamado William Reich, não dá para dizer que ele foi totalmente desvendado. Talvez aqui no Brasil, pelo menos na USP, né, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, acho que um dos maiores, uns nomes mais importantes que vem estudando William Reich, assim, há décadas e décadas, é o professor, o Paulo Albertini. Deixa eu ver se eu escrevi o nome dele certo. Peraí, professor, vamos, não vamos escrever o nome do professor errado. Isso mesmo. Professor Paulo Albertini, que é professor do Instituto de Psicologia, departamento o PSA, que é o Departamento de Psicologia Escolar, da Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. E a tese de livre docência dele é a respeito da psicanálise reichiana, né? E é importante a gente dizer que a psicanálise reichiana, ela trata-se de uma das fases do percurso do William Reich, né? Ou seja, a psicanálise do William Reich, ela é uma parte importante da sua trajetória, mas não é o fim da sua trajetória como, como psicoterapeuta, como analista. E também o William Reich tem uma contribuição muito grande à psicanálise e a todas as psicoterapias que têm a noção do corpo.
que entendem a importância do corpo. Então, William Reich ele tem esse título, tem vários títulos, né, informais, e até a partir da nossa, de uma leitura da história, né, da nossa impressão, de que são títulos informais. Por exemplo, um deles é que ele é o pai das terapias corporais, das psicoterapias corporais. E quando a gente fala de psicoterapia corporal, a gente está falando de uma psicoterapia que pensa o corpo, uma psicoterapia que intervém, que atua no corpo, seja de maneira direta, através de intervenções físicas, ou que entende o corpo e que pensa o corpo como parte da psicoterapia, né, da análise. Então, Reich traz essa contribuição muito legal, muito necessária, que não existia dessa maneira na psicanálise. Esse é um ponto importante para o Reich. Outra coisa que o Reich também contribui, ele vai aproximar um pensamento social a respeito da psicanálise, quando ele, que fazia parte do Partido Comunista, ele traz um pensamento marxista para dentro da psicanálise. E quando a gente fala do pensamento marxista, não é pegar toda a obra do Karl Marx e tentar achar conexões com as obras psicanalíticas. Na verdade, o que ele traz é a noção de de um corpo que é subjetivado, que é achatado, que é subserviente e que esse corpo precisava ganhar potência para expressar as suas possibilidades. E ele entende que isso tem tudo a ver com o processo que a análise, mesmo a análise psicanalítica, se propõe, né? Uma clínica que ela não é só do indivíduo, mas ela é uma clínica social e que vai para além das paredes da clínica. Então, acho que isso é uma outra contribuição do William Reich. Depois eu vou anotar essas coisas aqui e tem texto lá no... E tem texto... Não tem como atender isso aqui. E tem textos do que eu deixei disponíveis para vocês. Tem mais um que eu vou colocar que eu descobri depois, hoje cedo, fazendo uma pesquisa, eu achei um texto muito legal, que eu também já vou falar sobre ele, e que eu quero partilhar com vocês. Porque eu não perturbo aqui no celular, desculpa aí esse toque. Então, tem uma outra coisa. Então, a gente está falando de trazer o corpo para análise, pensar o corpo e atuar sobre o corpo na análise, que pode parecer, uau, né? Como é que faz isso, né? A gente vai tentar entender o sistema. Claro que a gente não vai entrar nos detalhes de como fazer isso, porque isso, de novo, cai numa especialização. Então, existe especialização, existe pós-graduação em psicanálise reichiana. Então, quem se interessar pode procurar. E isso é importante, caso é o caminho que é uma das possibilidades, tantas que vocês têm a seguir. A outra contribuição é trazer essa noção de um sujeito que é social, de um corpo que também é social e que é subjetivado, que é amassado, que tem essa noção da luta de classes e que esse corpo carregados de ideologias que são colocadas pela classe dominante sobre a classe dominada, isso aponta uma subserviência, às vezes voluntária, e que necessita que esse corpo se revolte, que esse corpo busque fluir é, de potência, e que a clínica, que a análise pode proporcionar isso. Então, uma outra contribuição do William Reich. A terceira que eu falei, não sei se eu errei a ordem aqui, mas uma outra contribuição que é importante do William Reich é a questão
de trazer para uma discussão dentro da psicanálise uma, uma erotologia, né? Ero de erótico, né? Não que na fala da psicanálise não se fale da sexualidade, mas a sexualidade, a gente até conversava isso ontem na palestra à noite da professora Denise. Se vocês quiserem, eu mando o link depois que eu postar a aula para vocês assistirem, quem quiser, que foi sobre psicologia e atuação na comunidade LGBTQIA+. Bem legal. As palestras à noite estão muito voltadas à área social. Quem quiser, pode assistir o link ou até assistir a aula online. Só me peçam o link que eu mando para vocês. E essa questão da sexualidade, ela tem muito que ver com essa relação e essa do nosso desenvolvimento na relação com o outro, né? Esse outro que começa na nossa relação com o corpo, com a descoberta, através da própria masturbação, no sentido que é observado por Freud, de que o tocar o próprio corpo é prazeroso, não necessariamente um prazer genital. Até a descoberta dos genitais e que tem um sentido subjetivo, né? Que vai além do genital objetivo, né? Do corpo observável. E aí a gente tem as fases do desenvolvimento psicossexual, por exemplo, a fase fálica, fase oral, anal, retentiva, expulsiva, enfim, até que tem a resolução do complexo de Édipo, né? Que a gente tem esse momento aí importante e fundamental para a estrutura que aquele sujeito terá, e depois a gente pode entender que podem acontecer fixações nessas fases, né, no desenvolvimento dessa pessoa que chega até a análise. Pois bem, só que o que o Reich está falando, e por isso que vai para além da sexualidade abordada na psicanálise freudiana, ele vai falar de uma erotologia, porque ele vai falar literalmente da questão do prazer, da satisfação sexual. Ele vai trazer essa pergunta à baila, ele vai trazer essa questão, né? Então ele olha para os pacientes e fala, não, os pacientes têm prazer, eles têm atividade sexual, mas eles não têm um prazer que é um prazer pleno, eles têm um prazer que é limitado, muitas vezes localizado no próprio genital. Não é um prazer na sua... Não chega a nada, assim, não chega não chega a uma potência que essa potência é quando você tem uma relação afetiva onde existe uma conexão entre mente e corpo, e que essa energia, que ele vai chamar de orgônio, ou orgon, que essa energia vital, ela se expressa, inclusive, falando sobre a questão do orgasmo, que aí seria já uma quarta fase que eu vou contribuir com vocês aqui, vou mostrar essas 4 fases aí da proposta Reichiana. E quando ele traz esse assunto, ele faz uma grande contribuição, inclusive, para o campo da sexologia, né? De entender que o ser humano pode ter prazer e que, além de ser algo para se entender os aspectos mais profundos, inconscientes, então no campo da psi, no campo de algo de uma psicologia profunda, mas também entender como uma expressão vital e que o ser humano deve buscar o prazer, não de maneira necessariamente hedonista, mas como uma possibilidade social, né? Então, ter prazer é quase um ato de rebeldia às lutas de classe, é um ato revoltoso, é um ato de integração, é um ato de cura.
Então, é um caminho muito interessante que o William Reich faz, a obra dele é vasta, e o lado que envolve o que eu estava chamando de cubo mágico é porque ele tem muitas contribuições e que talvez por conta da sua trajetória biográfica, né, a sua trajetória não dos seus escritos, acadêmica, dos seus estudos, mas a sua trajetória pessoal, a gente acaba, por algum motivo, não acessando como deveria a determinados autores e autoras que contribuíram tanto para a trajetória do pensamento psicológico. Talvez William Reich é um caso desses, porque ele vai migrando de país em país por conta dessa fala que traz uma noção de uma erotologia, ou seja, um estudo da questão do prazer, do eros. Se Freud foi, à sua época, foi considerado aí um grande choque para a sociedade burguesa ali, austríaca, né, ali naquele eixo, ali em Viena, que dirá William Reich, né? Então, ele vai chegar aos Estados Unidos e ele acaba sendo preso pelo FBI, tem documentário no YouTube de graça, falando sobre William Reich e apontando essas questões, né? Então ele termina preso porque ele vai começar a desenvolver alguns tipos de experimentos que tem a chamada caixa de orgônio ou caixa de orgon, que é compostas por camadas de zinco e de outras matérias que propõem viabilizar a cura do paciente, liberando ali a sua energia orgânica, né? Que a gente vai falar um pouco disso, né? Dessa energia. E aí, e é acusado de charlatanismo. E acaba preso e acaba falecendo em algum momento, que é uma pena, né? Uma pena. Mas essa trajetória final não é nenhum demérito para sua trajetória de pensamento. O que eu acho que vale a pena falar, de tudo isso de maneira introdutória, né? Acho que o que vale falar ainda é que a influência do Reich como alguém que traz o corpo para o centro, assim como a psique, assim como a psicologia profunda já estava o centro a partir de uma abordagem psicodinâmica, da psicanálise, ele traz o corpo para o centro da discussão juntamente com o psíquico e sem fazer nenhum tipo de hierarquia. Não, primeiro o psíquico, depois o corpo. Ele coloca, inclusive, o corpo no mesmo patamar e muitas vezes dando ênfase ao corpo, mas olhando o ser humano como algo integrado. E isso vai influenciar tanto o pensamento psicanalítico, como também outros eixos e outras abordagens. Então, quando a gente pensa na Gestalt terapia, e a gente vai ter uma palestra sobre Gestalt terapia com o professor Esni, e vocês podem anotar isso para perguntar, se for uma curiosidade, se for um interesse, mas a Gestalt terapia tem influência do William Reich. De que maneira? Diretamente, porque o Fritz Perls, ele era analisando do Reich. Durante um período, ele teve pelo menos, o Peirce teve pelo menos uns 3 analistas, se não muito me engano, e um deles foi o William Reich. E o William Reich, que foi seu terapeuta, seu analista, influenciou pelo menos em 2 pontos claros, assim, que a gente pode ver. Primeira questão da expressão do corpo que não entra nesse jogo da linguagem, que diz uma coisa, mas o corpo sente outra, esconde o corpo. Essa coisa que ainda sobre o corpo, de olhar a expressão do corpo e uma expressão que pode ser dotada de sentido e que fala a respeito do analisado, do paciente, do cliente,
E também uma postura do terapeuta que é uma postura ativa, uma postura do analista, do terapeuta, que é uma postura que muitas vezes ela confronta o paciente, que frustra o paciente. Isso tem tudo a ver com a Gestalt terapia. Pelo menos a Gestalt terapia proposta inicialmente por Peirce. Aqui no Brasil a gente vai ter algumas diferenças e não vai ver tanto isso na Gestalt terapia. E isso eu lembro que eu expliquei para vocês lá na disciplina de teorias de base fenomenológica existencial, porque a Gestalt terapia ela chega no Brasil, uma das explicações possíveis é que ela chega no Brasil já com uma Gestalt terapia que tem influência do Rogers. Então ela talvez não tem tanto aquele punch, né? Aquela coisa do Peirce que a gente vê no atendimento da Glória, por exemplo. Mas essa noção de frustrar o paciente e de muitas vezes confrontá-lo, com certeza é uma característica haitiana, que é trazida por essa experiência do Peirce, que depois ficou amigão do Reich e mantiveram contato sempre, assim. Então isso não é algo escondido, assim, isso é algo... E a gente vai ter também uma outra abordagem, que nasce diretamente da abordagem haitiana, que é a bioenergética, que é uma abordagem norte-americana, que tem a ver com essa passagem do Reich nos Estados Unidos, e que ela vai ser fundada e que ela vai pensar a questão do corpo, da energia, e que, claro, vai fazer modificações, vai fazer as suas próprias contribuições, mas cujo, até eu vou pegar o nome dele aqui, que me falhou a bioenergética, aqui ó, achei, é o Alexander Lowen, bioenergética, Alexander Lowen, que era analisando também do Reich, e que vai fundar essa abordagem. E a proposta reichiana continua viva. Aqui no Brasil a gente tem o Centro Reichiano de Estudos, né, que aí vão para além da psicanálise, mas se baseiam na proposta de William Reich, e vão ter lugares de pesquisa bastante importantes, como, por exemplo, a USP, onde tem lá uma linha de pesquisa dentro do Instituto de Psicologia que estuda William Reich. Tudo isso introdutório para a gente começar a nossa exposição aqui. Como eu sou de casa aqui, não sou um dos palestrantes convidados, eu queria já abrir para vocês, falei um monte de coisa, perdão. Alguma dúvida, perguntas, curiosidades, disclaimers, tensões, confusões, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Professor, Pode ele falar, morreu, Alessandra. o Reich morreu na prisão mesmo? Pelo que eu lembro, né, a ideia não é tanto eu focar a biografia dele, que só isso daria uma aula fantástica. Mas até onde eu lembro, eu, eu lembro que ele morreu logo na sequência, assim, sabe? Eu não sei se eu não sei se ele morreu exatamente dentro da prisão. Dá para levantar isso aqui. É muito fácil. Posso até ver. Mas eu vou colocar também lá na aula o link da biografia do filme da biografia do Reich. É uma dessas. Eu gosto muito de biografia. Documentário que fala sobre a biografia das pessoas. Eu gosto muito. Assim, pipoca, um guaraná ou um chá gelado e me deixa ali assistindo que eu fico. Para mim é o Big Brother da história, entendeu? É o Big Brother que já foi e que tá e que tá filmando ali a vida dessas pessoas, né? Então biografia para mim ler ou assistir é muito legal. Mas pelo que eu lembro, sim, ele FBI, né? Ele teve essa questão aí bem complicada
e que é uma pena, né? Assim, claro que a gente precisa sempre pensar que o que a gente faz, acho que fica um alerta para nós, assim, que o que a gente faz, a gente precisa se corresponsabilizar. Não estou dizendo nem que foi certo e nem que foi errado o que o Reich fez, mas de que quando a gente está em, ele é austri, austro-húngaro, né? Então ele é austríaco, mas de origem húngara. Mas ele estava nos Estados Unidos. Então, se eu vou para outro país e vou exercer a minha profissão, as minhas práticas nesse outro país, eu preciso pensar o que, que se pensa naquele outro país a respeito das minhas práticas. Então, eu querer impor as minhas práticas a todo custo, eu posso ter uma força contrária que me afete, né? Acho que, em partes, foi isso que aconteceu com o Reich, quando ele vai para os Estados Unidos, e aí ele é acusado de charlatanismo e vai preso. Ok, vi que tá tranquilo para Regina, os demais também. Então tá bom, vamos tocar. Eu acho que é importante a gente dividir a obra do Reich. Vamos lá. Como dividimos a obra de William Reich? Como é que a gente divide a obra, o percurso do William Reich? Para mim, isso é importante porque sempre quando alguém fala, não, porque o Freud escreveu, pera, né? O Freud escreveu em que momento, em que fase? Foi na primeira tópica? Foi na segunda? Foi na época da segunda tópica? Foi depois da segunda tópica? Está falando do Freud ainda iniciando os seus estudos sobre o que viria a ser a psicanálise, está falando de um Freud mais é, depois da década de 30, né? Então, para mim, essa questão biográfica é sempre importante quando a gente fala do pensamento de um determinado autor, porque a gente pode mudar, a gente pode aprimorar o nosso pensamento e a nossa tendência a mudar. Não quer dizer que a gente deixe de ter uma coerência, mas que dependendo da nossa trajetória, o nosso pensamento pode ser um pouco diferente. Isso, por exemplo, fica muito claro na obra do Freud, quando as notas de rodapé são enormes, comparação com o texto, porque ele vai explicar que aquele pensamento mudou, ele faz necessário que ele se explique, ele sente essa necessidade, talvez até didática, né, de explicar o porquê e deixar registrado que aquele pensamento mudou, embora a obra continue ali no seu original. Agora, a gente pode pensar assim a partir de outros autores. Dá para pensar que a gente tem alguns períodos, né? Então, o primeiro período que eu pontuaria aqui do William Reich é o seu período junto à psicanálise, que a sua contribuição está toda relacionada ao que a gente pode chamar de economia sexual, né? Quando a gente pensa em economia, né, a gente pode pensar em Ministério da Fazenda, em poupança, em dinheiro, né? Mas economia, nesse caso, tem a ver com a nossa relação com essa catexia, né, com essa libido, com essa energia que é direcionada a determinados objetos. Esse objeto que é o outro, mas que tem tudo a ver com o meu desejo, tem tudo que ver com a minha experiência é, que envolve aquilo que me compõe, até de maneira, e com certeza de maneira inconsciente, né, os meus desejos que se manifestam e que também são passíveis aí dessa, dessa dinâmica, né, tão importante entre ego, superego, id e aquilo que é recalcado no inconsciente, o retorno do recalcado, o trabalho do ego
de atender as demandas de um superego, como que é esse superego, as demandas desse id, esse ego que não é o eu, porque é um eu como um self, mas esse ego que tem mais funções, né? E que tem um ego ideal e um ideal de ego, que na verdade não tem ali um núcleo, porque são camadas, e o núcleo do que é essa pessoa, o que ela pode ser, está no inconsciente, nos seus desejos, né? E também, claro, expresso nessa dinâmica, nessa psicodinâmica, que é talvez o cerne das abordagens psicodinâmicas, psicoanalíticas, né, da psicanálise. E dentro da psicanálise, talvez a contribuição maior do William Reich é junto essa noção de economia sexual, né? Quando ele começa a, a pensar justamente esses aspectos que envolvem o desenvolvimento psicossexual. Então, a maneira como ele pensa talvez é uma grande contribuição. A gente vai voltar nesse assunto, afinal, a aula é sobre a psicanálise reichiana, mas também sobre Reich, a gente tem que falar sobre a outra trajetória dele, né? O outro momento aí da sua trajetória, ainda muito relacionado à psicanálise, ainda vinculado à sociedade de psicanálise, é a análise do caráter. E ele tem um livro chamado Análise do Caráter, que é quando ele entende o corpo como recurso para identificar os traços de personalidade e de caráter, de temperamento de uma pessoa, né? Como que o que ele vai chamar de essa energia que que tem a ver com a libido, mas que essa e que depois mais para frente ele vai chamar vai ter uma outra noção que é a energia, o orgônio ou orgon, as duas palavras têm a ver. Ele vai pensar essa energia como aquilo que nos caracteriza e que faz essa junção entre a mente e o corpo e que marca aquilo que é psíquico e marca também o corpo. E desde a nossa vida intrauterina, que a gente traz da junção dos nossos pais, tanto os biológicos, nesse caso, pensando a vida uterina, como também das nossas figuras parentais, que é aí no âmbito mais de algo simbólico, no decorrer do nosso desenvolvimento. E durante o nosso desenvolvimento psicossexual, essa energia, seja a libido, ou depois seja o orgônio, né, essa energia que, que gera características, daí o caráter, vão marcar o nosso psíquico, como também marcam o nosso corpo. E aí, da análise do caráter, a gente vai chegar num outro lugar, que talvez é quando a gente começa a pensar numa terapia reichiana, né? Que é a vegetoterapia caracteroanalítica. Eu nunca consigo falar, nunca consegui, em 20 anos consegui falar essa palavra tudo junto, né? Que é um trava-língua, né? Vegetoterapia caracteroanalítica. Agora foi. Que nada mais é, se a gente puder simplificar uma coisa tão que claramente ela não é tão simples, mas vamos lá, é uma técnica que junta a análise do caráter com o trabalho sobre o corpo, que pega essa análise do caráter proposta por ele ainda na psicanálise e junta com o trabalho com o corpo, sobre a couraça muscular, por meio de exercícios, de movimentos para desbloquear ou pelo menos flexibilizar tal coraça. Então a gente vai falar hoje também, na nossa próxima meia hora, 40 minutos aí, sobre o que são essas couraças, entender o que é
esse orgon, orgônio, e tentar desvendar aí essas relações com a psicanálise, ok? E aí a gente vai ter um quarto momento da obra haitiana, que aí tem a ver com já esse momento aí da sua história em que ele perdão, que tem a ver com esse período aí em que ele foi preso pelo FBI já nos Estados Unidos, mas ele já tinha passado por muitos países da Europa, que é a orgonoterapia, que tem a ver com essa descoberta da energia que ele vai chamar de orgon ou orgônio, que que esse orgônio, ele aponta, essa orgonioterapia e essa energia aponta para uma conexão entre mente, corpo e energia, entre mente, corpo e libido, de maneira tal que você unifique a pessoa e ela possa ser vista de maneira integral, e que trabalhando essa energia orgônica, você possa exercer uma terapêutica que não descarta nenhuma das etapas anteriores aí da proposta do William Reich. Então, a gente vai ter o seu trabalho junto à psicanálise, juntamente ali, inclusive com Freud, e ele era um dos discípulos, jovens discípulos de Freud, que assumiu uma ala de técnica psicanalítica dentro da sociedade de psicanálise, nos idos da década de 20 e 30 do século 20, né? 1920 a 1930 e pouco, e demorou muito até o Freud nunca rompeu assim uma ruptura como aconteceu com Jung. Teve uma ruptura, mas ele foi um dos últimos caras, um dos últimos discípulos que o Freud rompeu por entender que o pensamento estava muito diferente já do que o Freud entendia. Quando o pensamento estava muito distante do que o Freud concordava, ele rompia, ele acabava tendo que, ele se via na necessidade de romper com aquela pessoa e demarcar isso nos seus escritos, né? Então, isso acontece com o Reich, mas ele é um dos últimos realmente a isso acontecer. E aí a gente tem a contribuição dentro da psicanálise, que ainda é um ponto a ser desvendado. A gente tem o seu período também na psicanálise, mas já apontando para um outro caminho, que é da análise do caráter, do corpo, como recurso para identificar os traços de personalidade e caráter, e aí já entra a vegetoterapia caracteroanalítica, nunca sai de primeira, que tem que ver aí com o trabalho sobre a couraça muscular, para desbloquear ou flexibilizar essas couraças, a gente vai entender o que são essas couraças, e depois o trabalho da orgonoterapia. Então, é um pensador que tem um caminho vasto para pensar a análise, a psicoterapia, que tem uma contribuição muito legal para a história da psicologia, e também é um cara com bem doido, bem louco, né, no sentido da gíria, bem louco, né, com muitas coisas interessantes e ao mesmo tempo disruptivas, né, então é um louco com K, né, vida louca, assim, de ser intenso e fazer percursos muito interessantes e influenciar outros campos do pensamento psicoterápico, né, como eu falei, influencia fortemente a Gestalt terapia, influencia também uma outra abordagem que surge nos Estados Unidos, que é a bioenergética, corrente aí também, até hoje, com o Alexander Lowen, também foi o seu paciente. Ok? Nova sessão de perguntas, caso existam. Até aqui, nesses 4 pontos, está claro? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Não? Sim? Não? Sim? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, por enquanto, não, tá bom. Ok? Tá tranquilo, tererê, tererê, tcharará, tá bom. Beleza. Então, quando a gente fala aqui desse momento aqui
da obra de Reich, eu acho que é interessante a gente pensar, aí eu vou colocar aqui dois, né? A gente perguntou aqui como que dividimos a obra e a própria proposta reichiana. Vou colocar aqui como Reich é, pensava o encontro com o paciente a partir a partir de sua trajetória como psicanalista, né? Como Reich pensava o encontro com o paciente a partir da sua trajetória psicanalista, como psicanalista, né? Veja, se a gente pensar, vamos tentar, a gente não viveu essa época, né? O rostinho de vocês mostra que vocês são século XXI, né? Mas há exatos 100 anos, olha, veja só, né? Mais ou menos 100 anos atrás, 100, 90 anos atrás, o Reich estava vivendo esse período que a gente está vivendo, né? De estudar, de construir conhecimento, de abrir perspectivas do que fazer. Então, estava nesse momento muito interessante, né? E uma transição de século em que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. 100 anos atrás, a gente ainda estava pegando a segunda onda da gripe espanhola, né? Então, é interessante como a história ela muda, mas ao mesmo tempo tem coisas que parecem que retornam de outra maneira, né? E aí, o Reich, como psicanalista, ele tinha uma perspectiva diferente desse encontro com o paciente. A gente sabe que na psicanálise, principalmente uma psicanálise mais ortodoxa, né, que siga os preceitos de uma abordagem, por exemplo, freudiana, ou de outra, ou de outra, de outro pensador da psicanálise, mas o ponto é que o divã tem um lugar importante para a psicanálise. O divã não é só um móvel que é estiloso, né? Nossa, divã, né? Não sei o quê, o divã. Aí a gente tem o divã como quase um símbolo da psicoterapia, como um móvel ali onde as pessoas deitam. Então a gente, quando pensa numa charge de psicoterapia, a gente pensa nas pessoas deitadinhas e o terapeuta está atrás, anotando alguma coisa. Não digo vocês, que são psicólogas e psicólogos, mas talvez o senso comum pense assim. E o Reich, ele entende que o divã, não que ele deva ser proibido, não utilizado, mas que ele tem que ser repensado. Porque qual a função do divã? De que esse contato visual que o terapeuta faria, que o analista, né, faria com o seu paciente, e que o paciente faria com o seu analista, dificultaria o processo de análise, porque despertaria talvez questões persecutórias, defesas, e que para ser realizado um trabalho de análise, o interessante é que esse analisando pudesse falar livremente, para que ele pudesse realizar o que? A associação livre, para que ele pudesse falar livremente, para que ele pudesse falar com ele mesmo, para que ele pudesse ecoar os seus pensamentos sem acionar necessariamente defesas egóicas. E aí o que o Reich faz é olhar com outra forma. Então, aí a gente vem a importância de corpo na
Então, o primeiro ponto aí desse 2 é a importância do corpo na análise, porque se a gente entender que essa concepção ela é verdadeira, de que o corpo que está sobre o divã é um corpo que é de alguém que, estando em repouso no divã, não tendo contato visual com o seu terapeuta, ele pode falar livremente ou com menos defesas e, portanto, realizar associações livres e permitir que o analista faça a escuta flutuante, ouvindo o conteúdo manifesto, mas procurando o sentido latente, e aí sim fazendo interpretações, intervenções verbais quase cirúrgicas que permitam que esse analisando possa ter insights, né, compreensões a respeito do que ele traz para análise. Então, essa é um formato que tem que ver com a psicanálise pensando divã. Agora, o que o Reich faz? O paciente vai estar na minha frente. Eu tenho que olhar para o paciente, eu tenho que olhar esse paciente e ele tem que me ver. E aí ele coloca o corpo, ele já começa colocando o corpo como algo que não deve ficar em repouso, inerte, se mexendo ali, mas que naquele movimento tem algo. E aí não é algo só na expressão das mãos, na expressão do semblante, mas é na expressão da forma como se veste, nos tiques, na forma como anda, na forma como fica em pé, na forma como caminha, né? A sua musculatura, a posição do seu corpo, os lugares aonde sente dor, o que incomoda, né? E aonde que está liberado, aonde se sente mais à vontade, aonde que tem prazer. Esse corpo, ele acaba, o corpo do paciente acaba ganhando um outro lugar, porque a teoria que segue, e tem tudo a ver com a análise do caráter, é que o Reich entendia que o corpo vai ter características, marcas do nosso desenvolvimento psicossexual, como se fosse assim, a, a gente começa nossa vida intrauterina e se há de alguma maneira algum bloqueio de energia nessa vida uterina, algo que vê com trauma, com isso a gente já carrega essas energias da nossa vida biológica, essa vida intrauterina. Quando nascemos, e aí no decorrer do nosso desenvolvimento psicossexual, pelas fases pelas quais se passa, a fase anal, a fase oral, a fase fálica, o próprio desenvolvimento e resolução do complexo de Édipo, maneira como ele se resolve ou não, isso pode deixar não só marcas para a estrutura da pessoa, mas também pode deixar marcas no corpo. Essas marcas ficam no corpo, nas quais isso apresenta algo relacionado ao caráter, à personalidade, ao temperamento. Então, quando a gente fala, não tem a ver só com o conteúdo, tem a ver com o formato, tem a ver com a forma como esse paciente se expressa. Então, não é só o conteúdo que importa para Reich. Para Reich, importa também a forma como é expressa. Então, uma pessoa que fala sempre baixinho e que fala de maneira monótona, ela expressa um tipo de caráter.
Uma pessoa que fala gritando, que fala de determinado jeito, ela expressa um tipo de caráter. Uma pessoa que gesticula demais, ou que pode ser entendido por outro como excessivo, ela expressa um tipo de caráter. Uma pessoa que tem uma postura corporal mais fechada, expressa um tipo de caráter. E aí vem o ponto B, que é isso aqui, antes da, da psicanálise, da, da análise como processo, deve ser realizada a análise do caráter. Que, para Reich, o que ele entende a partir disso? Ele falou, bom, o corpo expressa e o corpo aparece para mim junto e às vezes antes da expressão da fala. Então, quando o paciente esqueceu alguma coisa, e bate na cabeça. E aí alguém pode perguntar o que foi. Nossa, eu esqueci de tal coisa, esqueci que eu tinha um compromisso hoje. Essa expressão corporal, que vem antes da fala, ela é tão importante quanto a própria fala. A maneira como essa expressão acontece. Porque ela diz a respeito do caráter, da expressão da personalidade, do temperamento e da história do desenvolvimento psicossexual dessa pessoa, tanto quanto uma análise psicodinâmica, que pense as relações entre ego, superego, id. A análise do caráter pode e deve começar também pelo corpo. E ele diz que essa análise tem que ser antes, porque ele vai falar do caráter fálico, caráter anal, caráter oral agressivo, um caráter genital. Então, ele vai trazer essas noções de que as pessoas acabam tendo essa ênfase, que não chega a ser necessariamente uma fixação, né, numa fase, mas aquilo compõe o caráter dela, o temperamento, mais a personalidade. E ele vai dizer que a psicanálise, então, uma sessão de análise profunda, que vai durar anos a fio, a longo termo, ela não deve começar pela análise, ela deve começar por por esse encontro com com o caráter. Então, o terapeuta, o analista, às vezes eu uso terapeuta, vocês entendam que é porque analista, para mim, é uma palavra que não é muito comum, porque eu não sou analista. Mas, às vezes eu posso falar terapeuta, mas entendo que é a mesma coisa na minha compreensão. Mas, como a gente está falando de psicanálise ainda, né, uma psicanálise reichiana, então eu vou chamar de analista. Mas se eu chamar de terapeuta, vocês perdoem, eu estou querendo dizer analista. Mas o analista, quando olha para o seu analisando, para o seu paciente, ele vai, se é o Reich, ele vai pensar, não, eu não posso ficar com esse cara deitado no divã. O corpo dele precisa se expressar, eu quero ver como é que ele anda até mim. Eu quero ver como é que ele chega até mim. E aí, a partir dessa importância do corpo na análise, e a análise, antes da análise como processo, deve ser realizada a análise do caráter, porque teve uma coisa e esse talvez seja o chamado pulo do gato, e isso está no livro Análise do Caráter, do William Reich, é uma obra, um clássico aí da psicanálise. Quem se interessa por psicanálise, eu acho que é uma leitura importante que vocês devem fazer. Eu tenho aqui na minha biblioteca, deve estar em alguma caixa, se não estiver aqui nessa estante, mas é um livro bem legal que vocês precisam ler também. Acho, né? Aí é com vocês. Mas é uma coisa assim, onde é que está o pulo do gato, né? É que ele vai pensar o seguinte: os pacientes que chegam até ele vai percebendo que são pacientes que quase querem ser bons pacientes. Ele vai perceber que tem pacientes que
eles querem ser bons pacientes, eles fazem de tudo para serem os melhores analisandos possíveis, que é isso que ele vai observar quando ele traz essa noção marxista para pensar a psicanálise também, que é essa noção subserviência voluntária, de uma sujeição voluntária do sujeito que se sujeita a um processo, porque é adaptação a qualquer custo, como subserviência expressa a que é essa adaptação a qualquer custo como subserviência, será que eu esqueci de subserviência? Acho que escrevi certo. Como subserviência social expressa pelo analisando durante o encontro com o analista. E Reich pegou isso daí, ele falou, cara, esses pacientes estão chegando aqui, eles querem ser pacientes bonzinhos, eles querem ser, nossa, muito legais, legais demais, tá querendo ser bom paciente demais. E ele vai pensar que é uma subserviência, que ela tem uma expressão que ela é social, como a pessoa que se sujeita ao que ele considera um poder, é como se a todo poder nós não podemos nos rebelar, mas temos que nos sujeitar aos poderes, sem fazer uma análise crítica, histórica a respeito dessas posições de poder, mas também que aquela expressão de subserviência, né, de uma adaptação a qualquer custo, ela também expressa uma trajetória que chegou até aquele caráter, aquele tipo de personagem, aquele tipo de personalidade, aquele tipo de temperamento. E quando o Reich observa isso, ele vai ter uma postura, falando desse encontro aí com o paciente, ele vai ter uma postura de querer, sim, analisar o caráter antes de fazer uma análise. Então, ele vai querer entender a trajetória. Então, ele vai querer saber se tem traumas, como é que foi a vida intrauterina, como é que foi a sua infância, como é que é a sua relação com os pais. Ele vai fazer uma espécie de que pode parecer uma anamnese, mas é porque ele quer entender essa análise, ele quer analisar e fazer a análise do caráter. Ele quer entender qual foi essa trajetória do desenvolvimento desde o intrauterino até aquela pessoa que se apresenta, para entender de que caráter que se fala naquele momento. Fazendo isso, ele vai conseguir entender, pensando as fases do desenvolvimento psicossexual, ele vai entender que também tem caráteres relacionados a essas fases e que podem ser até pensados em tipologias. Ele vai, então, precisar que essa pessoa se apresente a ele durante a sessão expressando o seu corpo, a maneira como se senta, como se veste, como olha, como expressa, não só o conteúdo que fala, mas a expressão com que fala. O tom de voz, a expressão das mãos, dos pés, das pernas, a maneira como senta, se fecha, se abre, se é meticuloso com o seu cuidado estético, ou se pode ser considerado relapso, né, com a sua imagem. Então, isso é um aspecto importante que o Reich observa. E ele vai observar também essa questão social e caracterológica que tem a ver com essa adaptação a qualquer custo. Então, um paciente que quer ser o bom paciente, nem sabendo ainda como é que se dá o processo, que não se rebela, que não se expressa. E aí, a gente vai ter a postura do terapeuta, que é a postura do terapeuta, vocês lembram que eu falei, né? Terapeuta barra analista. O analista,
que confronta o analista, que confronta o analisado, que o frustra. Além disso, pode realizar intervenções do tipo reflexo. Então, o Reich era um cara, um austro-húngaro grandão, um cara largo, assim, alto. Então, ele tinha uma figura que poderia ser, talvez, também, talvez ameaçadora. Enfim, não sei muito se é assim. Mas uma professora minha disse isso tem uns muitos anos atrás, e eu fiquei com essa imagem, não é muito essa impressão que eu tenho do Reich quando vejo as imagens e as fotos, mas enfim. E ele tem uma postura assim de mostrar, e de se a pessoa está encarando ele e cruzando os braços, ele vai e faz esse reflexo e começa a se comunicar com ela desse jeito, para dois caminhos, né? Para que ela veja, para que aquilo a confronte, olha, é isso que você me mostra, de forma que ele também devolvesse não só uma intervenção verbal, mas também uma resposta corporal, e também confrontando, apontando o que está posto ali naquele cenário em que o analisando se coloca diante dele. Então, ao fazer isso, e isso é algo que claramente influencia muito a Gestalt terapia a partir de Peirce, talvez porque Peirce também foi alvo desse tipo de intervenção e gostou, achou que fez todo sentido e traz isso para a Gestalt terapia, mas isso é entender que há uma conexão entre o corpo e aquilo que é psíquico, que não há uma separação entre mente e corpo. O William Reich, ele tem uma influência muito grande de um filósofo francês chamado Henri Bergson. O Henri Bergson, ele tem, entre muitas das suas contribuições, uma noção de corpo e mente que não são separadas, né? Então, tem uma crítica aí ao dualismo. O bergsonismo, né? O pensamento bergsoniano, ele vai entender uma junção entre mente e corpo, que não é um corpo separado, e a gente sabe que essa história vem desde o começo do pensamento moderno, com René Descartes, que vai pensar res cogito e o res extensa, né, a coisa que pensa e a coisa que não pensa, e a gente vai ter essa divisão entre corpo e mente, que parece que sempre foi assim, mas ela começa na modernidade, né, essa divisão cindida do ser humano, ela começa no pensamento, ou pelo menos ela é chancelada no pensamento moderno. Tem a coisa que pensa, tem a coisa que não pensa. E para Reich, o corpo e mente não são, são instâncias diferentes, mas totalmente conectadas e que uma influencia a outra. E aí a gente vai para um caminho, né, que aí a gente vai começar a pensar o que é a chamada vegetoterapia caracteroanalítica, né, que é essa técnica que junta a análise do caráter com o trabalho sobre o corpo, sobre a couraça muscular, por meio de exercícios movimentos para desbloquear e flexibilizar essa couraça. Pois bem, deixa que eu elencar para vocês, eu anotei aqui. Inclusive a referência está em um dos artigos que eu vou compartilhar com vocês.
Perdão. Então, quais as dimensões o corpo vai tomando na proposta reichiana no decorrer do tempo? Não é que o corpo humano vai aumentando e diminuindo, mas quais dimensões que o sentido do corpo vai tomando? Bom, a partir da análise do caráter e observando essa expressão não verbal, essa expressão física, corpórea do paciente, no seu tom de voz, nos seus olhos, na sua expressão semblante, nos seus movimentos, na maneira como se veste, na maneira como caminha, na sua postura, o Reich vai observar que existe algo que ele vai chamar de couraça muscular, né? E aí eu vou colocar aqui a citação, depois até falo para vocês onde é que está a página disso, se vocês acharem que precisa, mas está num dos artigos que eu não compartilhei, mas vou compartilhar. Tem a noção de couraça muscular. A couraça muscular é uma noção muito importante para a obra reichiana, porque é quando ele vai sistematizar a maneira como ele observa para o corpo do paciente a partir dessa trajetória da, 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 da análise do caráter, ou seja, esse caráter que vai deixando marcas psíquicas, mas também vai deixando marcas corpóreas, e que vai, então, gerar essa singularidade que é o paciente, esse sujeito singular, mas que aparece querendo adaptação a qualquer custo e marcado por essa tentativa de adaptação a qualquer custo, né? Seja porque é atravessado por um sistema de opressão, né, de classes, ou seja porque é atravessado por energias que marcaram aí, que ativaram defesas do seu ego, não só psíquicas, mas defesas corpóreas. E aí vem a noção de coraça muscular. O que é a coraça muscular? Ela é entendida como uma tensão muscular na qual o indivíduo se fecha, se enrijecendo com traumas, ameaças, medos, em consequência de situações que ocorreram ao longo da história de sua vida. Ou seja, as situações estressantes e traumáticas pelas quais a gente passa geram enrijecimentos, geram fechamentos de regiões musculares. Então, os tipos de estresse, os tipos de trauma, os tipos de situações que geraram ameaça, medo, por isso a gente pode falar de estresse, né, como uma tensão, como um esticamento, ele gerou fechamento de regiões musculares no nosso corpo. Isso apareceu de tal maneira para Reich que ele conseguiu sistematizar essas couraças. Ou seja, assim como, olha que interessante, mesmo para quem não gosta de psicanálise, isso aqui é muito legal. Assim como o sujeito ele vai desenvolvendo tipos de defesas, que a gente pode pensar, por exemplo, a racionalização como um tipo de defesa, que aparece na análise e que você consegue identificar que, dependendo da intervenção verbal, do tipo de interpretação, aquilo pode ser entendido como ameaçador para o seu paciente, e aí isso ativa uma defesa, ele começa a racionalizar a sua interpretação que você, como terapeuta, fez. Só que além dessa defesa egóica, perdão, que faz parte da sua característica, do seu temperamento, da sua personalidade, também haverá marcas físicas. E essas marcas físicas, elas acontecem nisso que, nessas regiões de tensão muscular, que o corpo também responde às ameaças. Se alguém vai me atacar, eu me fecho, né? Eu me defendo, eu contraio a musculatura para que esse músculo enrijecido absorva o impacto e reduza a dor, né? Então a gente tem essa forma de resposta corporal do enrijecimento. Veja só, então a gente tem a possibilidade em Reich de
sistematizar isso. E aí ele sistematiza de uma maneira muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Just a minute. Aqui. Pronto. O professor, o senhor vai Oi. disponibilizar essa aula, né? Essa gravação? Vou, Lá tá no... gravando, vou, Eu vou vou. assistir de novo tudo, porque estou gostando bastante. Ah, que legal. A ideia é fazer esse match, né? O assunto que vocês escolheram e sempre casar uma exposição que vá ao encontro, né? Mas para mim, quando eu estou nesse desafio de caramba, né? Eu não sou haitiano, mas como o professor, você sabe bem disso, né, Cris? Que o professor ele tem essa capacidade de pelo menos se fazer aquilo durante a aula, né? Então, eu não sou haitiano, mas agora eu estou mergulhado no pensamento haitiano, né? Então, Eu fico até com vontade de pedir esse papelzinho aí que você está lendo aí na sua frente, que você vai. Eu fico com vontade, né? Mas não vou pedir, mas pelo menos a gravação, vai. não, a gravação vai ficar disponibilizada para vocês e acho legal que vocês usem ela da maneira como vocês quiserem, compartilhem. Eu não vou deixar esses vídeos privados, porque eu sei que às vezes a pessoa fala, poxa, mas aparece a minha voz e tal. Mas veja só, eu acho que é uma judiação, porque é uma troca tão rica que a gente faz, e eu acho que, já que está sendo gravado, a gente pode disponibilizar, mas é lógico, se alguém fala assim, não, professor, tem que ser o vídeo como privado, tudo bem. Mas pensa, a gente vai ter um momento aqui tão rico para nós que eu acho que valeria a pena compartilhar com outras pessoas. Mas o importante é que a gente, pelo menos aqui entre nós, aqui entre nós 9 pessoas, a gente consiga chegar a esse entendimento. Mas vamos lá. Então, ainda sobre a couraça, então, couraça muscular. Eu vi que a gente encontra algumas biografias de Reiche, mas se tiver algum vídeo que o senhor recomenda que é bom, que é bem Tem, real, não é tão ficção e que é bem interessante. tem um documentário que eu acho que é interessante, que fala sobre a vida de Reich, mas, é assim, tudo que é biografia, a biografia sempre é crítica, porque se a biografia for muito apaixonada, porque ódio e amor é um tipo de paixão, né? Não sei se vocês já escutaram aquela música, né? Já escutaram que fala assim, como é que fala a música? Eu tenho umas viagens, vocês desculpam, é a minha forma de flexibilizar aqui meu pensamento. Aquela música que fala assim, perguntaram para mim, é bem brega, né? Mas eu acho bonitinha. Perguntaram para mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio, mas morro de Gosto amor por dela. ela, né? Porque a paixão é isso, né? Ela tem o ódio e também tem o amor. A indiferença que está em oposição à paixão, né? A apatia tem a ver com a indiferença. Então, acho que biografias, Cris, que são muito apaixonadas, que é uma biografia feita com ódio, né? Ou que é feita com muita paixão, ela tende a ser alguma coisa muito parcial. Então, realmente, biografia, eu acho que é uma coisa assim, um dom, a pessoa fazer aquilo de um ponto de vista que ela busca neutralidade, eu acho impossível, mas pelo menos uma dose de imparcialidade, sabe? De ficar dosando a sua própria paixão. Então eu concordo com vocês, tem biografias que são assim críticas, não são críticas, mas elas são muito odientas ou são muito apaixonadas em termos de amor. E acho que elas não contribuem muito, né?
Agora, biografias mais críticas, vídeos mais críticos, críticos, assim, que analisam mesmo, né, que estão pensando aquilo que se mostra de maneira mais analítica. Acho que eles são bem-vindos. Tem pelo menos uns 2 vídeos que eu vou disponibilizar para vocês também. Bastante material, hein, aí vocês aproveitem. Então, acho que eu já dei o enter aqui. Então, a couraça muscular, ela foi mapeada por Reich em 7 segmentos de couraças. E aí, é importante a direção que essas couraças fazem para nós. Elas não são de baixo para cima. Para Reich, necessariamente, elas são de cima para baixo. Então, elas têm que seguir essa ordem, tá? Assim, não é uma coisa que a gente consiga mudar. Elas podem ser observadas separadamente, sim, mas é um corpo. O corpo não está separado, não tem como eu pegar, assim, essa região ocular e tirar ela do resto do conjunto. E ela tem que ser observada na sua ordem, que é essa ordem cérvico-caudal, né? Ou seja, da região da cabeça para a extensão do nosso corpo. Então, ele vai falar que existe essa couraça ocular, dessa região aqui, dessa região tem esse T, né? E essa região aqui, ocular, né? Essa região dos olhos, que envolve até essa parte do nariz, né? Envolve aqui essa parte da testa. Então, essa parte é uma couraça. A gente vai ter uma outra couraça que é a cervical, essa região aqui do pescoço, principalmente essa parte posterior aqui do pescoço, né? Aqui da cervical. Aí depois a gente tem a couraça muscular do eixo torácico, que vai dessa parte aqui do tronco até tem o externo, né? Tem esse ossinho aqui bem no centro do tórax. Então vai nessa região. Aí depois a gente vai ter a couraça do eixo diafragmático, que aí vocês podem pensar aí um pouco depois da cintura, né? Porque o corpo do homem o biotipo masculino não tem muita cintura, né? Mas aí da região do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo para cima, né? Então nessa região aqui eu não vou ficar levantando, senão vai ficar esquisito o vídeo. Mas imaginem aí do umbigo até antes do externo, que pega essa região diafragmal, né? Aliás, minto. A região diafragmal, ela vai até um pouquinho acima do umbigo. Então, a gente tem o externo, aí tem o umbigo, um pouquinho acima a região diafragmal. Aí, depois, a gente tem a região abdominal. Então, da metade aqui do caminho. Porque vai ficar esquisito eu levantar e mostrar, né? Mas imaginem aí, olhem o externo, né? Esse ossinho aqui no meio, e olhem seu umbigo. Peguem a metade, aí a região diafragmal. Dessa metade do abdômen até antes aqui do começo da região pélvica, aí a gente vai ter uma outra couraça, que é abdominal, e depois a couraça pélvica, né? Que aí vai ter a região aqui nádegas, né, do quadril, a região genital, né, virilhas, essas partes aqui pega uma parte aqui da coxa, né, da posterior de coxa. O que acontece? E aí que entra essa noção aí dessa tensão muscular. Essa tensão muscular, ela é resultado dessa marca. Então, dessa marca de medos, traumas, de ameaças. Não é só a nossa psique fica, não, ele está traumatizado do ponto de vista psíquico. Não, essa marca, ela também é física. Por isso que Reich não podia deixar o paciente dele, porque tem um divã aqui na sala, porque eu não poderia deixar ele deitado no divã. Ele tinha que deixar esse paciente diante dele. Isso vai totalmente ao oposto do que Freud falava e que outros falavam, né? E aí, que eram ali os discípulos do Freud, e Freud, mesmo assim, não rompeu com Reich, porque Reich estava muito interessado com a técnica.
Só no finalzinho que ele rompe, mas não é um rompimento, não é uma grande, é uma coisa absurda assim, não é um rompimento. E aí o Reich, pensando essas couraças, ele vai começar a pensar como é que ele, como analista, pode atuar sobre essas couraças, como é que ele pode identificar, como é que ele pode identificar a tensão que aparece nessas couraças, né? Como é que ele pode identificar isso? E aí que ele vai começar a trazer a, a questão aí que a gente falou lá em cima, que é a vegetoterapia caracteroanalítica, que é quando ele começa a pensar não só a análise do caráter, mas quando ele começa a pensar como que ele vai fazer a intervenção no corpo e sobre o corpo. Como é que ele vai fazer para desbloquear, ou pelo menos flexibilizar essas couraças? Por dois motivos. Porque essas couraças, elas não são só marcas, elas também são impedimentos que o corpo flua, que a energia, seja ela libidinal, ou depois a energia, o orgon, ou orgônio, para que essa energia flua, para que o sujeito tenha prazer, e seja um prazer total e pleno, e não só localizado numa parte do corpo, né? Por exemplo, pensando numa relação sexual, alguém que tem prazer só na região genital. Ele está dizendo, é um prazer muito limitado, é um prazer muito pouco, é um prazer onde não tem uma relação afetiva, uma relação social, as pessoas precisam ter uma liberdade que, veja, não é uma libertinagem, pode soar assim, depende da nossa moralidade, mas ele está pensando que o corpo tem que ser livre para usufruir a sua relação com o mundo e a sua relação consigo mesmo, de maneira tal que essa energia possa fluir e a pessoa tenha uma vida mais plena, mais saudável, né? Para que o mente, corpo e energias estejam sintonizados e na sua máxima potência. E aí a gente vai ter intervenções que ele vai construir já na vegeto terapia caracteroanalítica. Então a gente vai ter B, né, quais as dimensões que o corpo vai tomando. Então a gente passa a ter, passou, na verdade, né? Passou a utilizar de técnicas manuais e exercícios para desbloquear ou, pelo menos, flexibilizar as couraças musculares. Vemos neste ponto a massagem haitiana e aí começa esse ponto do que ele vai entender, né? Porque, se não me engano, ele era médico, como a maioria dos psicanalistas, se não todos, no começo aí da psicanálise, e aí ele vai começar em algum momento a fazer essas massagens de maneira a que ele pudesse liberar essa musculatura nas regiões aonde a couraça está muscular está tensionada e ela está bloqueada, de maneira tal que essa energia possa ser liberada. E quando você trabalha o corpo, na visão do Reich, você também trabalha a psique. Quando a gente pensa, por exemplo, na psicanálise, então você trabalha através do talk cure, né, a cura através da fala, as associações livres, se trabalha a cura do corpo, dos sintomas, por meio daquilo que é psíquico. A gente acessa o sentido que vai sendo trazido para a consciência, vai sendo elaborado, e o sintoma físico vai desaparecendo. O que o Reich vai propor e vai fazer é que
Por que que ela é vegetoterapia? Porque esse aspecto vegeto está falando do corpo, do nosso corpo que é neurovegetativo, né? Ele não é estado vegetativo, não, a pessoa morreu, está em estado vegetativo, não é isso. É vegeto como o nosso corpo que funciona independentemente do nosso pensamento, entendem? Eu não estou aqui pensando em respirar, não estou pensando em meu corpo, o meu coração bater, que o meu pulmão funcione, que o meu rim faça a filtragem das toxinas. Isso acontece de maneira vegetativa, entendem? Eu não preciso ficar dando ordens conscientes para o meu corpo funcionar. Então, essa é uma questão corpórea. Então, uma terapia que seja vegetoterapia caracteroanalítica significa que ela é uma terapia que olha para o corpo, que olha para essas funções que acontecem independente dos desejos conscientes, que ela é biológica, ela é orgânica, mas que também olha para a análise do caráter, e olhando por meio desse corpo, não só do que o paciente fala, mas também a partir do que ele expressa. E aí vem a importância dessas massagens, mas não só elas. Exercícios também de sentir. Então, quando o paciente vai lá e tem um tique, né? Toda vez que você faz um tipo de intervenção verbal e o confronta, ele vai lá e coça a cabeça. Aí, isso o Peirce também fazia quando o da Gestalt terapia. Então, quando faz isso, então o Reich vai falar assim, então, quando você faz isso daqui, ele vai lá e imita o máximo que ele pode. Como é que é isso? Né? Qual o sentido que você dá? Ah, não sei, faz aí. Ele vai falar, repete. O que você consegue sentir? E vai fazendo esses movimentos e outros exercícios de maneira que a pessoa possa dar sentido. Como ela se sente, qual o significado daquilo, como é para ela enquanto ela faz. Então, esse movimento é dotar o seu corpo e os seus movimentos de sentido, de maneira que eles não fiquem estereotipados. Um dos textos que eu disponibilizei para vocês, que é a psicanálise haitiana e a terapia corporal, é justamente falar a respeito de como o desdobramento da teoria haitiana em outras áreas, que é falar de como a dança também teve uma influência haitiana, alguns segmentos da dança, né? Que o dançarino, ou o ator que também, o ator, a atriz que também dançam, vão desconstruindo as suas tensões para que ele possa fluir para qualquer personagem. Ou seja, primeiro preciso desconstruir os meus entraves, preciso entrar em contato com esses traumas que também estão no meu corpo, de forma tal que eu possa me expressar livremente para outras personagens que vão me exigir simular por meio da atuação, viver por meio da atuação, outros tipos de tensões, né? Se vocês assistirem, tem filmes muito interessantes, né, que aconteceram, mas tem um que foi Oscar no ano passado, de melhor ator, que foi o Joaquin Phoenix, né, o Joaquin Phoenix, que é um ator fantástico, que fez filmes brilhantes, e que ele ganhou o Oscar com um filme de vilão de HQ, né, que é o Coringa, né, o Joker. E se vocês olharem para o trabalho corporal que ele faz, né, olhem lá, a risada, que é uma risada que tem características ali de um tipo de psicopatologia, de uma característica de uma psicopatologia, um tipo de risada a qual o sujeito não controla. Então, ele tem uma expressão corporal fechada, de como ele é encurvado, o emagrecimento para que os ossos ficassem mais à mostra, para que aquele corpo se mostrasse frágil. E o interessante é que quando ele consegue, de maneira clara, não só revoltosa, mas criminosa, né? Não tem nenhum spoiler aí, porque isso está no trailer. Quando ele consegue, de maneira criminosa, né, expressar a sua, a, a, o seu desejo,
e ele fazia uma espécie de acompanhamento que era muito mais verbal, o que ele faz, ele dança. E até o ator conta que aquilo foi espontâneo, que aquilo não estava no roteiro, que ele pediu para tocar uma determinada música e ele começou a improvisar gestos de dança que antes aquele corpo não tinha, e que aquele corpo liberado conseguiu expressar outros movimentos. Então, Reich traz isso, pensando o trabalho de ator, né? Não pensando o Coringa como foco aí dessa expressão, mas pensando o trabalho de ator que ele fez, né? Então, essa flexibilidade a gente consegue também trabalhar através do corpo, e não só do ponto de vista psíquico, né? O caminho psíquico como cura para o corpo. Não, o Reich entendia a cura do corpo também como uma via para a cura do psíquico. E aí, por último, para a gente encerrar e abrir para uma conversa e perguntas e tal, e coisas que vocês queiram trazer, né, para gente pensar. Deixa eu só achar aqui onde é que eu falei cefálico, cervical, caudal, na verdade é céfalo-caudal, eu vi a anotação aqui, na verdade, né, que a ordem das coraças é céfalo-caudal. Então, tem uma última coisa que eu acho que é a descoberta do orgônio, ou do orgon, que é essa energia. Vamos dizer que o Reich, ele é um dos autores da psicologia que, assim como Jung, traz para nós uma contribuição do pensamento oriental, da maneira como o Oriente lida com o mundo, com o outro, e da sua relação com a alteridade. Assim como o Jung vai trazer contribuições a respeito de uma espiritualidade, de um sistema de crenças, e ele vai falar dos arquétipos, da sombra, daquilo que é luz, das máscaras, das personas. O Reich, ele vai trazer pelo menos duas contribuições importantes, e quando ele fala de couraça, se a gente parar para pensar, lembra muito os chakras, né? Os chakras como esses pontos de energia, né? E é interessante que quase que os chakras, eles pegam a mesma região das couraças. E tem o chakra aqui nessa região, né, do terceiro olho, né? Aí você tem depois um chakra aqui na região do plexo, né? Aí você vai ter um chakra até lá na região genital, e só que a diferença é que o chakra, ele é do contato com a terra, com o mundo para cima, né? Então, o que vem primeiro é de baixo para cima. E no caso de Reich, ele faz o inverso e faz esse caminho céfalo-caudal, né? Então, a diferença entre a couraça muscular e o chakra se dá, claro, um é uma concepção filosófico-espiritual e a outra é uma noção psicanalítica barra metapsicológica, né? Então, quando ele fala dessa experiência do movimento céfalo-caudal, significa que começa da cabeça para baixo, e não o contrário, né? Então, tem uma coisa meio ocidental no Reich, que é entender que primeiro a gente vai ter o movimento da cabeça, por conta de é o lugar aqui importante para o nosso corpo, para depois chegar nas suas extremidades, né? E o outro ponto é a questão, para a cultura indiana, tem a questão do prana, né? Que é essa energia vital e que está em todas as coisas e que está no ser humano, e que se ela é acessada, então a gente consegue ter uma vida com mais plenitude, né? Então, o orgônio ou orgon, as duas palavras estão certas, ele tem a ver com essa energia que flui e que, se acessada, leva a gente a ter uma vida mais plena. E que tem a ver, inclusive, com essa questão do orgasmo. E não um orgasmo só como, né, uma estimulação local na região genital, seja da glande ou da glande, ou seja do clitóris ou de outras regiões erógenas.
mas o orgasmo como uma expressão de plenitude, que é atravessada pelos afetos, que envolve o corpo todo, e esse corpo que não se adapta e não se submete a qualquer custo, né? E que consegue desbloquear essas couraças. E aí ele vai fazer experimentos, e aí, infelizmente, ele vai fazer coisas que nos Estados Unidos vai ser entendido como não experimentos, né? Porque ele traz um pensamento europeu para o pensamento pragmático americano, num ambiente... E principalmente, vejam, o Reich, ele fez parte do Partido Comunista. Quando ele migra para os Estados Unidos, ele está em plena Guerra Fria. E ele fazia parte do Partido Comunista, que ele tinha sido, inclusive, desligado do Partido Comunista, assim como ele também foi desligado da Sociedade de Psicanálise. Então, assim, um comunista na Guerra Fria não era coisa boa. Então, em vez de ir para a Rússia, ele foi para os Estados Unidos, e aí, claro, a inteligência americana pensando, comunista, esse cara é perigoso, ele acabou caindo nessa malha, mas não é que não tivessem charlatões nos Estados Unidos, não, sempre teve em qualquer lugar do mundo. A questão é que esses experimentos dele, por mais que a gente possa criticá-los, mas teve um contexto aí social, político, que a gente não deve desconsiderar. E aí a gente vai ter, né, a importância do orgônio para orgônio ou orgão para ser humano, sex, pol. E aí, por último, ele vai pensar nessa junção entre o aspecto social e a subjetividade, ele vai pensar no sexipol, não é polícia do sexo. Sexipol é um termo que ele inventou para pensar políticas, olha o pensamento do cara como é à frente, assim, das questões morais que nos barram hoje, né? Então, ele estava pensando que eram necessárias políticas, como a gente pensa as políticas públicas, para pensar a questão do sexo. Então, a sexipol, as políticas relacionadas ao sexo, envolvem a fluidez e que é um direito para o ser humano, que é um direito para a pessoa, a expressão, e não só uma expressão, veja, não só uma expressão dentro de um secreto que não pode vir à luz, mas uma expressão de algo que pode e deve ser vivido como parte da vida, porque acessando essa política, de maneira social, a gente rompe com uma barreira, aí sim, moral e de opressão, né, para que a gente possa acessar essa energia vital, a semelhança do prana, para que a gente tenha uma vida com maior plenitude, né. Então, o Reich, tem muita coisa ainda que poderíamos falar dele, mas pelo horário eu queria interromper aqui. Acho que já tem bastante coisa, vai ter bastante texto que vocês querem ler. Tem um texto que eu vou deixar de referência. Então, os textos que eu vou deixar para vocês lerem, tem um texto muito legal, que é do Centro Reichiano. Vou deixar disponível para vocês lá também, textos para leitura e apreciação. Que é esse aqui. Uso da vegetoterapia no atendimento psicológico online. Muito interessante esse texto. Boa parte da aula eu baseei também nesse texto, em outros. Então, esse texto é muito legal, porque está falando da abordagem reichiana pensando o atendimento online, né? Como é que, então, você vai trabalhar o corpo se você está distante desse corpo? Alguns vão falar, não, porque não dá para trabalhar. O pessoal do Centro Reichiano vai falar, sim, dá para trabalhar. Dá para a gente pensar o corpo, sim, na terapia online. Outro texto que eu vou deixar para vocês lerem
E aí eu vou dizer que não é para ler tudo, porque é uma tese, mas tem um trecho lá que fala de análise do caráter, que é acho que na página 202, se eu não me engano, que eu vou colocar aqui, ó, capítulo análise do caráter, da tese do professor Dr. Paulo Albertini, a psicanálise haitiana. Então, a tese está lá disponível, é enorme, tem 300 páginas, mas tem pelo menos lá umas 20 páginas falando sobre análise do caráter, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. E aí tem um outro texto. Então, o texto principal é o texto A, tá? Porque ele fala mais da prática. E é isso que a gente está procurando aqui, pensar caminhos para uma prática futura, né? O texto B, ele é um texto complementar para pessoas que se interessaram e querem entender mais. Eu acho que esse texto é uma tese maravilhosa, que você pode aí ler aos poucos e aprender muito sobre isso, caso se interessou por esse assunto. E C é um outro texto que fala, né, o corpo e as terapias corporais. Corpo e as terapias corporais, que falam desse processo de dança, né, explica um pouco a perspectiva haitiana e fala do processo de dança. É um texto um pouquinho apaixonado, mas acho que a primeira parte é bem útil para a gente entender essa perspectiva da aula, né? Dessa transição que fala de uma psicanálise, mas que vai virando uma analítica haitiana própria e que se descola, de certo sentido, da psicanálise. Não totalmente, mas se descola consideravelmente. E aí esses 3 textos vão estar lá para vocês usufruírem. Para fins de prova, que a gente vai ter uma prova no final, prova regimental, é o texto A, tá bom? Os outros 2 textos são complementares. Leia, se você puder, se você quiser, mas o texto A é o texto principal para a gente pensar a nossa avaliação. Tá bom? 10h27, a gente já está no nosso tempo de aula, eu ia ficar com vocês até mais ou menos esse horário, mas eu queria saber aí sim, se surgiram perguntas, curiosidades, dúvidas, reclamações no decorrer da aula de hoje, e se não tem, na sequência vocês estão liberados aí. Amanda, Regina, Fabiana, Alessandra, Luiz, Priscila, Cris. Adriano. Diana. Bom dia. Não, foi maravilhoso, adorei. Só gana mesmo de pesquisar mais e entender mais. Foi maravilhosa. Obrigada. Beleza. Posso falar? Pode, claro. Eu também gostei muito, e psicologia é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, né? É bom e também é assim, de certa forma, um pouco angustiante, né? Eu achei bem interessante. Mas o que eu queria falar também, professor, é que quando o senhor disponibilizar o vídeo, todos esses escritos que o senhor fez aqui na lateral, eu acho que não vem. A Priscila pode até nos ajudar, mas eu acho que não vem. Não vem. E o que aí, eu posso, mas o que eu tem um posso arquivo fazer, também, que vem todos os comentários ali. eu posso disponibilizar, se vocês quiserem, a nossa conversa. Posso pegar o arquivo do chat e disponibilizar para vocês. Tranquilo. Acho que recebe por e-mail. Se eu não me engano, você recebe por e-mail. Isso. Para a Priscila e ela manda para a gente, além do vídeo, porque eu peguei bastante coisa. Mas sabe o que acontece, professor? Quando cai o link, a gente perde as conversas que estavam antes da gente reentrar no link, acredita? Isso, eu acredito. E aí eu perdi algumas coisas, e eu queria pegar, então, o que está no chat também. Não, tudo bem, fique em paz, que eu na verdade, para não ficar muito assim, Amanda primeiro da Pri e tal, o que eu posso fazer é disponibilizar o arquivo na SEAD virtual. Eu consigo fazer uma pastinha lá, vocês clicam e fazem o download. Agora,
Se a Pri quiser fazer o download e ainda mandar por e-mail, aí fica... Não, aí a gente pega Pega lá. no SEAD. Tudo tranquilo. É com vocês. Mas aí eu coloco tudo lá e vai demorar, assim, um pouquinho, porque assim que a gente termina a aula, às vezes você sabe, né? Às vezes o link vem rápido com os Demora, às arquivos, vezes. às vezes demora. Mas assim que eu receber, hoje ainda eu lanço para vocês. Ótimo, Obrigada, muito bom, professor. adorei, professor. Eu tinha um pouco de preconceito, assim, de Reich, porque você vê muita terapia alternativa com Reich, Reiki, né, esses negócios, né? Uhum. E aí, para mim, foi muito bom, porque eu perdi um pouco, fiquei até interessada. Uhum. E a bibliografia, o senhor vai indicar tudo lá no AVA, então? Vou colocar tudo lá. Esse Tá. texto A, que é esse que está com... Ele está exatamente, é esse o título do texto, tá? O texto A, que é o uso da vegetoterapia no atendimento psicológico online, que é vegetoterapia caracteroanalítica, né? Só que, geralmente, quem é da área haitiana não chama esse nome enzarrão. É igual da fenomenologia, o pessoal fala fenô, ninguém fala fenomenologia toda hora. É a mesma coisa, a vegetoterapia caracteroanalítica é um nome enzarrão que a gente não costuma falar, então é só vegetoterapia, mas é tudo aquilo. E aí, esse texto que é um texto que eu quero que vocês leiam, necessário para responder as possíveis perguntas aí da prova regimental, que vai ser, acho que na primeira semana de junho, eu acho. E os outros é complementar, então quem quiser aprender Mas e o mais... vídeo, a biografia? Ah, não, também, Ah, porque lá depois não. no SEAD tem um lugar, você sabe, né, para colocar os links. Aí eu Uhum. coloco o link do vídeo lá, vocês assistem. Ai, tá ótimo, vamos se divertir com isso aí. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar, Cris, é assim, o que acontece? Como seja pelo percurso biográfico do Reich, ou, ou pela curiosidade, né, e por esse interesse, por esse caminho outro que ele propõe para a terapia, eu acho que isso abre muita brecha para que as pessoas se apropriem, às vezes, de maneira inadequada da proposta haitiana. Eu acho que esse é um problema. Então, eu vou lá e começo a querer fazer misturas sem ter... eu quero ter a prática, né? Eu quero saber a técnica de massagem haitiana, mas sem entender pelo menos um eixo básico do que é a teoria dele, né? Sem fazer esse caminho que a gente fez hoje. E aí o que acontece? Fica uma coisa desconjuntada, né? Você fica com a técnica muito potente, mas um conhecimento parco do que a gente pode fazer, né? Então, é muita potência com pouco conhecimento. Eu acho que o balanceamento é esse, né? É mais conhecimento, porque aí quando vocês... É a mesma coisa de você me colocar, eu dirijo, mas se você me colocar num carro de Fórmula 1, tô ferrado. Assim, ou eu vou bater ou o carro não vai sair do lugar, porque é muita potência, né? Então, quanto mais potência eu preciso para dirigir essa técnica, essa tecnologia, eu preciso de mais conhecimento. Então, o que eu acho que acontece é isso, pessoas que não têm conhecimento e que se apropriam de uma técnica muito potente. Isso eu acho negativo, acho ruim. Então, é legal que se a aula serviu para criar interesse e talvez romper preconceitos, que às vezes a gente tem, eu já acho que foi um super ganho. Também gostei muito. Tá ótimo, obrigada, professor. Imagina. Então, os demais, se não tem perguntas, eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês também tenham aproveitado. E semana que vem a gente se vê aí com Jung, né, professor Júlio, aí outra viagem, que eu acho que vocês vão gostar também. Obrigada, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau, obrigada. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Oi, professor. Oi, Luiz, tudo bem? Uhum.
Eu recebi um e-mail seu, mas eu não entendi com relação, assim, se o anexo que você mandou está atualizado. Ele está atualizado? Acredito que sim, também. Ah, não, Se você acredita que sim, então ele está. Então, como que ficou? Você decidiu, então, vai fazer o TCC sozinho, e aí, nesse caso, eu sou o seu orientador, é isso? Sim. Ah, então beleza. Eu envio o arquivo. É que eu tô procurando aqui a mensagem no meu Não, e-mail. eu recebi, eu só queria saber se o arquivo estava atualizado, porque você falou alguma coisa a respeito de se planejou mal e tal, e aí Sim, de eu fato não eu me planejei entendi. mal. Não, eu não entendi. Falei, será que ele tá mandando o mesmo arquivo? Mas eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá diferente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu vou ler aqui, aí você pode acompanhar daí. Processo psicológico de elaboração em Pode pessoas. encerrar a gravação, acho que Ah, primeiro. é verdade. Obrigado. Ninguém precisa saber disso, né? Tchau, pessoal.